Outra coisa, Ana, na reunião passada que na reunião passada eu comentei que você falou na outra reunião 15 dias atrás, né? Aham. É, quando você começou a trazer novamente o testemunho do teleférico de São Vicente, né? Uhum. Aí tem aquele versículo que fala assim: trazer à mente aquilo que me traz esperança, né? Eu gosto muito quando você fala das suas experiências e seus testemunhos, porque isso traz à minha mente e me traz esperança, né? Aí na reunião de 15 dias atrás, eu estava lá embaixo em estímulo em relação a São Vicente, né? Tava desanimado, triste, choroso, desacreditado, mesmo declarando, como você fala, né? Mesmo declarando vitória, declarando. Quando você deu o testemunho novamente, eu fiquei, puxa, foi para mim, né? Eu não sei se você viu que eu falei isso. Foi para Aham. mim aquilo, porque precisamos de vez em quando trazer à memória tudo aquilo que o Pai já fez, ou tudo que ele está fazendo, para que isso me dê esperança, né? E vendo esse seu testemunho hoje, isso traz esperança aos nossos corações, né? Tirar o relativo e deixar o absoluto, né? Não crer na realidade, mas crer na verdade da palavra de Cristo Jesus, daquilo que realmente ele falou, né? E isso me deixa muito alegre, né? Então, gosto muito quando você fala seus testemunhos, né? Eu fico prestando atenção, porque eu sempre sou alimentado e abençoado com esses testemunhos, né? E aquele, quando você voltou à memória, todo aquele processo lá de São Vicente, puxa, eu digo, se o pai fez tudo aquilo naquela época, né? Que a gente não tinha recurso, não tinha nada. Aí eu comecei a me lembrar que você chegou com uma foto de um teleférico que não era o teleférico que era de lá, né? O local, só tinha o local lá e, e ele transformou isso em uma realidade, né? Um sonho que estava só no papel, hoje é uma realidade lá. Então, isso é maravilhoso. Com certeza, o pai quer tirar o relativo e fazer com que o absoluto seja estabelecido, né? E a gente tem que Amém. começar a declarar que isso é verdade, isso vai ser realidade em nossas vidas, né? Do corpo de Cristo muito membrado, né? Tirar todo o relativo da nossa mente e trazer aquilo que nos traz esperança, que é o absoluto do Pai, né? Que é a verdade do que ele falou, né? E declarar isso, né? De vez em quando eu me pego orando calado, né? Aí, quando eu estou perto de Regina no quarto que ela estava dormindo, eu saio do quarto para orar em voz alta, para que eu escute aquilo que eu estou falando, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Né? Amém. Então, eu tenho que escutar o que eu estou falando para que eu também creia naquilo que eu estou falando, né? Para que aquilo entre no meu coração, né? Então, eu estou evitando orar em silêncio, orar calado, né? Só em pensamento. Mas sempre que eu posso, eu estou orando, ouvindo aquilo que eu estou falando e crendo, né? Tirando o relativo e trazendo o absoluto para Amém. os nossos corações, né? As nossas mentes, né? Perfeito. Então é só esse sentimento. Só queria falar isso porque às vezes você fala, será que eu estou exagerando em contar os testemunhos ou relembrar aquilo que a gente já fez ou aquilo que o pai já. Não. Ao contrário, aqui isso nos traz esperança, nos traz um novo refrigério, um novo fortalecimento para a nossa fé, para a gente continuar buscando o Uhum. absoluto de Deus, né? E deixando o relativo de lado. Amém por isso. Eu tenho uma bênção para falar para vocês aqui. Amém. Então conta, estou escutando. Então tá bom. Tem uma passagem na Bíblia que fala, né, que os filhos são como uma aljava cheia de flechas, né? Onde o pai, né, tem o acesso a essas flechas e as lança, né, na direção das coisas que ele quer ver resolvido, né? Então ele lança um filho numa situação, lança um outro filho em outra situação. Bom, eu comecei a fabricar teleféricos, né, já faz bastante tempo. Muitos de vocês não eram nem nascidos ainda. Só para vocês terem uma ideia, né, do tamanho do período que eu já tenho mexido com teleféricos, né, desde 84, né, é bastante chão. Outros eram menininhos ainda, e outros eram menininhas ainda, né, e pouquíssimos eram da mesma idade minha, né, vamos colocar assim. Bom, o que que acontece?
eu sempre tive na minha mente uma vontade de aprender a mexer com um teleférico desacoplável, né? Que são os teleféricos bem mais caros do que os nossos, né? E isso é um desafio, porque realmente é uma coisa bem complicada, né? Preciso de muito recurso para poder chegar e implantar. Eu comecei a orar para esses recursos virem, né? Aí eu fiz um empréstimo grande, achei que fosse ser o recurso, não, não foi. Era para outras finalidades o empréstimo. Aí quando vê, aparece, né, um sistema do Brasil, né, num Brasil tão caótico que nós estamos aqui hoje, né, que chama FINEP, né, um financiamento de desenvolvimento de novos projetos, né, e se você tem alguma coisa que seja de novidade, né, você se ingressa no Congresso, né, nesse negócio, nesse plano, né, e pode ser que você seja aprovado. Bom, pedi para a Sara e o Felipe irem num congresso lá em Foz do Iguaçu. Quando eu vi lá um grupo de tecnologia da Itaipu, né, a usina Itaipu, tem um núcleo de engenharia lá muito forte, de uma escola muito forte, especialistas em esse tipo de projeto, foram lá no nosso stand e amaram o que eles viram lá. E perguntaram se nós teríamos interesse que eles apresentassem o trabalho deles. Bom, número um, tá? Resposta de oração. Fizemos uma reunião online, maravilhosa reunião. Tem uma outra reunião agora, dia 25 de junho. Só que precisa de um projeto, né? Aí tem um congresso mundial lá na Alemanha, que vai acontecer agora, dia 6 de junho, se não me engano, tá? O que acontece, eu estou orando faz tempo, né, para que meus filhos se determinassem a ir nesses encontros, né? Como eu tenho o inglês muito fraco, né, então nem vou tentar ir, porque realmente é tudo em inglês, no mínimo, né? E há alguns anos nós tivemos uma consultoria dentro da nossa empresa também, que foi gratuita, uma consultoria de US$ 200.000 ou euros, né? Que nos foi dada gratuitamente por uma empresa. E essa consultoria provou para nós que nós não sabemos fazer teleférico. Falei, tá bom, humildemente eu aceito, né? E eu quero aprender. Outro tópico de oração, né? E eu tenho buscado Cristo Jesus nessa situação, porque realmente, para mim, a nossa empresa tem que ser a maior e a melhor da América Latina, tá? Eu creio nisso. O que que acontece, né? Aí eu fiz uma proposta para os meus filhos, aceitaram, né? Todos eles, né? Uma correria, né? O mês passado, para tirar passaporte, isso, aquilo, outro, para arrumar dinheiro, para arrumar condição, você tem que estar inscrito para poder você participar, né? Fizemos a inscrição da empresa, fomos recebidos, né? Aí aquela consultoria lá atrás nos falou a respeito de um old man, né? Um senhor velho, né? Que tinha lá na Europa, né? Que era mestre em pegar pequenas empresas e colocá-las num patamar maior, tá? E pedir para que eles fossem, né? Então, cada hora eu estou pegando uma flecha e lançando num sentido, sabe? Cada hora eu falo, fulano, fala assim para mim, Beltrano, faz aquilo outro, Beltrano, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E cada vez o intento está se tornando mais forte. Bom, vou resumir. Eles estão saindo amanhã para a Europa, vão passar lá 15 dias, os 4 filhos, entendeu? Já fizeram contato com o fabricante maior de teleférico do mundo, não sei se vai receber a gente ou não, mas pelo menos fizeram contato. Já vão participar da UITAF, já vão participar de uma outra empresa pequena também lá, e, ou seja, tudo soprando, né? E tem um outro encontro no Canadá, que precisava de visto, e nenhum dos 4 conseguiram os vistos para ir.
Aí nós lembramos que nós somos cidadãos italianos, né? Nós temos cidadania italiana. Aí, rapidamente, foram lá no consulado italiano aqui em Belo Horizonte. A Sara e a Natália conseguiram, além da cidadania que nós já tínhamos, né, tirar o passaporte italiano. Então, pelo passaporte italiano, eles poderiam ir sem o visto, que nós não iríamos conseguir, porque o visto leva 40 dias para ser analisado lá no Canadá. Então, as duas também, assim, cada hora é um detalhe que vai sendo solto, sendo resolvido e está acelerando o processo. Então, nós já temos a possibilidade do FINEP, que é financiamento a fundo perdido. Podemos levantar recurso para isso. Podemos levantar, já temos o projeto, por fé, já estou acreditando que nós temos o projeto. Então, só para vocês verem o que é, de novo, uma postura de oração verbalizada, que nem você fala, Paulo. Eu faço do mesmo jeito, tá? Eu verbalizo. Entende? Então, as coisas vão sendo orientadas. Ah, mas Ronaldo, mas e se não der certo? Não interessa se vai dar certo ou não. O interessa é o seguinte: eu estou deixando de lado o relativo. Eu estou focalizado no absoluto. Entendeu? Então, o absoluto é o seguinte: os meus filhos estão determinados comigo, os meus filhos estão realmente pró à empresa, as coisas assim estão tomando uma performance dentro da empresa assim que eu não esperava tão rápido, mas está vindo rapidamente, entendeu? Então, de novo, fruto também da oração de vocês, fruto também da verbalização de vocês, entendeu? Então, essa é a bênção que eu quero repartir com vocês aqui. Penso eu que é importante, que é fruto das nossas orações aí. Amém. Glórias a Cristo Jesus por tudo isso aí. Amém, amém. Amém. Queria fazer só uma correçãozinha, Ronaldo, aí. O maior fabricante das Américas. E não da América Latina. Tá bom, amém. Amém. Eu senti isso, né? Amém. Amém por isso. Amém. Fico muito feliz porque, de uma maneira ou de outra, eu acompanhei muito dessa evolução, desse crescimento aí e do seu trabalho junto com os meninos, né? E da dificuldade que você teve no começo de conseguir essa unidade, eu fico muito feliz por isso, né? Porque você não desistiu disso e creu e declarou e hoje isso é uma realidade, né? Então, isso me deixa muito, muito feliz em ver isso acontecendo, né? Em saber que os quatro estão viajando juntos, né? Para esse congresso é sensacional isso. Então, glórias a Cristo Jesus por isso, né? Muito bom. Amém. Glória a Cristo Jesus. Cristo Jesus é maravilhoso, né? E saber que isso reflete no nosso crescimento também, Ronaldo, né? Eu acho que isso que está acontecendo, acho não, tenho certeza que isso está acontecendo na sua vida e hoje, como você falou, né? Algo tão rápido e repetindo, fruto do buscar Cristo Jesus, né? A palavra fala o seguinte: buscai o reino de Deus, né? Em primeiro lugar, e a sua justiça. E todas as coisas são acrescentadas, né? E eu vejo isso em sua vida, né? Você buscando esse reino, falando desse reino, né? Expressando esse reino, mesmo quando é mal entendido ou mal compreendido, né? Que muitas vezes eu mesmo não entendia o que você falava, né? Era algo tão profundo que eu não conseguia alcançar, né? Mas que o Espírito Santo foi nos mostrando, né? E nos levando a isso, né? E deu glórias a Deus por tudo isso, né? Então, tudo reflete o que está no nosso crescimento espiritual, vai refletir no nosso crescimento natural, né? E no nosso relacionamento com os nossos filhos, a nossa família, né? Então, glórias a Deus por isso, né? Então, eu creio que isso não vai ser como você falou, né? Não é um privilégio de Ronaldo, não é um privilégio de um ou outro, mas é isso que o Pai quer para esse pequeno grupo, esse corpo multimembrado, né? Sejamos abençoados, que
que os nossos sonhos que foram colocados por Deus em nosso coração voltem e deem frutos, né? E frutifiquem, né? Eu sei Amém. que todos nós temos sonhos e temos objetivos, né? E que eu creio que o Papai do Céu está trazendo de volta esses sonhos, esses objetivos e tudo isso vai se tornar uma realidade nas nossas vidas, né? Aí você me perguntou o negócio, da outra vez que a gente conversou por telefone, você perguntou, né? Eu até falei para a Regiane, né? A Regiane ficou rindo. Você perguntou, mas Paulo, para que a gente vai ganhar dinheiro hoje? Eu disse, para investir no reino, né? Então, esse é o objetivo, investir no reino e nas pessoas que fazem parte do reino, né? Eu acho que recursos não vêm só para que nós possamos nos deleitar, mas que nós possamos investir no reino do Pai, naquilo que o Pai quer. E Ele vai colocar esses objetivos em nossos corações, né? Para que recursos venham e sejam investidos no reino dele, né? Amém. Para que ele seja glorificado. Toda glória e toda honra ao Pai e ao seu Filho Cristo Jesus, né? Então, é sensacional essa sensação de que tudo está sendo guiado, orientado e levado para esse sentido, né? Sermos abençoadores, sermos bons mordomos daquilo que o Pai vai colocar em nossas mãos, né? Sabermos administrar da melhor maneira possível, né? Para o reino e para ele. Amém por isso. Eu vou mandar para vocês a filmagem que eu fiz da ponte rolante. Eu penso que vocês vão entender o que eu estou falando entre você se preparar em Cristo Jesus, você reconhecer Cristo Jesus, você se embebedar, né? Ficar bêbado com a sabedoria de Cristo Jesus, né? E depois você vê o fruto de toda aquela situação sendo saboreado, né, por todo mundo, né? Que foi uma alegria contagiante dentro da empresa, né, ontem, né? Então, somente para vocês terem uma noção, né, do que é o trabalho que foi feito lá e tudo mais, entendeu? Não é nada para engrandecimento meu, né? Mas uma coisa é certa, é para engrandecimento de Cristo Jesus, cara. Ele é grande, entendeu? Ele tem feito coisas grandes em nossas vidas, né? Eu fico assim, me permitam, tá, fazer essa propaganda de Cristo Jesus, não é propaganda do Ronaldo não, tá? Propaganda de Cristo Jesus, né, que realmente na minha vida tem sido maravilhoso eu poder viver e experienciar, né, ou experimentar, né, essa situação dessa maneira tão intensa que ele está sendo, né, nesses meus dias de existência, tá? E quero, junto com vocês, glorificar cada vez mais, né? Então, eu lembro, né, do testemunho do Paulo a respeito do Mateus. Foi uma coisa assim que me marcou muito lá em Poços de Caldas, né? E percebi, Paulo, uma postura, né? Você já viu carro de boi, né? Sabe o que que é canga? Canga é o que você coloca no pescoço do boi, né? Então, carro de boi, quando é um boi só puxando, é fácil, né? Agora, quando você tem umas juntas de boi, né, tem cada tipo de perfil, né, que tem que ser feito, né? Primeiro, os dois boi da frente são os dois boi guia, né? Então isso tem que ter, né? E outra coisa, sempre se coloca dois bois do mesmo tamanho, senão a canca fica ao contrário, entendeu? Então é dois aqui, se for dois pequenininhos, entendeu? Mas aí a corrente vai passando e não tem problema, né? Agora é sempre pareado, né? E me permita, Paulo, eu me senti. Opa, peraí, esse é um boi que eu posso parear junto com ele, que eu tenho o mesmo perfil dele, tá, Paulo? Então eu vi claramente essa situação desde aquela época lá. E confesso para você, você é fruto de oração também nas nossas vidas, tá? E toda a honra e toda a glória a Cristo Jesus também por todas as bênçãos que você teve e tem promovido no seu corpo multimembrado, tá? Isso é importantíssimo. E cada um de vocês também aí, a sua maneira e da maneira peculiar de cada um, nós fazemos parte do mesmo objetivo,
Então, eu não sei qual é a fileira de boi que você é, mas eu tenho certeza que todos nós estamos puxando o mesmo carro de boi, que é esse grupo aqui da família Emmanuel aqui, e o intento de Cristo Jesus está sendo conseguido, porque realmente nós estamos chegando em um objetivo claro, que é nada mais nada menos do que a sua manifestação, a sua presença, né, o seu senhorio em nós, tá certo? Então, realmente, a estatura da plenitude de Cristo está sendo muito bem desenvolvida no nosso grupo e Cristo está conseguindo o intento dele, que é ser o quê? Expressado através de cada um de nós aqui. Posso escutar um amém? Amém. Amém, Ronaldo.